Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Saudade de conversar com vocês, de a gente ter o nosso encontro presencial, mas por enquanto a gente ainda vai ficar à distância, certo? Eu preparei esse vídeo aqui para a gente ter uma correção, um feedback mesmo das duas atividades que eu passei para vocês. Corrigi quase todas elas já. E eu gostaria agora de fazer essa correção, que vocês vão acompanhando. Fiquem com o lápis na mão aí, façam observações no papel, façam exercício se for necessário, tá? Recebi alguns trabalhos, algumas observações. Algumas respostas que vocês dão conta de fazer sozinho, mas acabam procurando na internet, com palavras que vocês nem usam, às vezes nem sabem os significados, né? Outra coisa, escreve meio exercício e para ali, dá um migué achando que eu não vou ver. Não façam isso, terminem o exercício, né? Façam o que vocês conseguem, vocês dão conta de fazer, certo? Ok, vamos lá. Então, as duas atividades, né? A gente está discutindo sobre o espaço mundial, a regionalização do espaço mundial, ou seja, dividir o espaço mundial, né, em regiões. Ok. A atividade 1, ela veio com um texto. Um texto que eu fiz, e eu até comentei na videoconferência com os alunos que estavam participando, que foi uma maneira... a gente não encontra na internet a explicação do que é a ordem mundial. A gente encontra só a explicação da nova e da velha ordem mundial, mas não fala exatamente o que é, né, esse conceito de ordem mundial, que é tão utilizado na geopolítica. Então vamos lá. Então por isso que eu preparei esse texto com as minhas palavras mesmo. A expressão ordem mundial refere-se à configuração geopolítica internacional, ou seja, as relações de poder e força entre os países. Já matou aqui, ó. Ordem mundial se refere às relações de poder e força entre os países. A palavra ordem aparece no sentido de posição, de colocação, disposição de um país em uma escala de poder econômico, militar e cultural. Esses três poderes são os principais, tá? Econômico, militar e cultural. E a gente vai ter uma escala, como se fosse um pódio. O país que está lá em primeiro, ou se tem dois países em primeiro, disputando, como a gente teve na velha ordem mundial, né? Estados Unidos e União Soviética, ou como é hoje, os Estados Unidos, a única superpotência do mundo, se a gente for considerar só a força de países, tá? Então, e a China chegando a passos largos, mas ainda não chegou nesse poder econômico, militar e cultural ao mesmo tempo, né? A questão cultural é muito forte, né, dos Estados Unidos. O mundo inteiro assiste suas séries, seus filmes, a influência que os Estados Unidos têm culturalmente é muito grande, escuta suas músicas. Bom, seguindo. Por exemplo, durante a Guerra Fria existiam dois países mais fortes e poderosos que todos os outros do mundo. Eram eles, Estados Unidos e União Soviética. Nesse período, tínhamos uma ordem bipolar, bi de dois, né? Então, era uma ordem de poder dividida em dois. Ou seja, dividida em dois países que buscavam a hegemonia, a influência do maior número de territórios possíveis. Perfeito. Em cada época de nossa história recente, existe uma ordem diferente entre os países. Isso quer dizer que, em dados momentos, um país é mais poderoso, em outros tempos, em outros, temos vários países com a mesma força. A ordem mundial pode mudar de acordo com o período e o poder dos países. Isso é bem óbvio, né? A ordem mundial ela vai mudando de acordo com o tempo, de acordo com as questões militares, econômicas que vão acontecendo ao longo da história. Ok? Por exemplo, antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha uma ordem multipolar, que eram vários países brigando pela hegemonia. Inglaterra, França, os Estados Unidos logo em seguida, a Alemanha, a Itália, né, eram países com a mesma força, né, quase equivalentes. Ok. Escreva um pequeno texto definindo velha ordem mundial. Velha ordem mundial, Estados Unidos e União Soviética. Tá? Como que foi que aconteceu isso e como terminou? O texto para falar basicamente isso. Começa depois da Segunda Guerra Mundial, para alguns autores 2 anos depois, para alguns autores no mesmo ano que acaba a Segunda Guerra Mundial, 1945, para outros só um pouquinho mais para frente, divisão da Alemanha, construção do Muro de Berlim. Mas o que foi esse período? Um período em que essas duas superpotências tinham uma influência no mundo inteiro, econômica, militar e politicamente. Tá? E economicamente também. Okay? Então, de novo, militar, econômica e culturalmente. Existiu a corrida, o maior exemplo disso é a corrida espacial, em que
Estados Unidos e União Soviética disputavam, gastavam fortunas, milhões de dólares em viagens espaciais, né? Mandar cachorro, aí o outro manda o primeiro satélite, o outro manda a primeira pessoa, aí o outro manda para a Lua, né? Tinha essa disputa. E escreveu um pequeno texto com suas palavras definindo a nova ordem mundial, a número 2. A nova ordem é a atual. E aí tem várias visões diferentes, né? Alguns autores falam de uma ordem unipolar, em que só os Estados Unidos é uma superpotência e ninguém chega perto dele por enquanto, né? Lembrando que isso pode mudar a qualquer momento, né? Da história. A segunda visão é uma ordem multipolar, em que, se a gente considerar os blocos econômicos como potências também, aí a gente vai ter os Estados Unidos, a União Europeia, um pouquinho menos o Mercosul, mas que esses blocos econômicos podem fazer frente a uma superpotência. E a terceira, que une as duas. Então, ele fala de um mundo unimultipolar, que tem uma superpotência, mas que tem blocos que também são superpotências, né? Não são países sozinhos, mas são blocos de países que se equivalem aos Estados Unidos. Ok, só expliquem aí rapidinho, tudo bem? Atividade número 2, tem esse mapa aqui, regionalização do mundo norte-sul, tem até em vários livros, né? Tem essa imagem aqui. Ela é feita, ó, tá aqui embaixo, ó, na fonte dela, figura 4, regionalização do mundo norte-sul, organizada por Sérgio Hadas. O Sérgio Hadas, que é filho do Mellen Hadas, são 2 geógrafos ribeirão-pretanos, né? Vivem aqui em Ribeirão Preto e são responsáveis pela publicação de livros, né, de geografia. Ok. Então a gente tem esse mundo dividido em 2 aí. Reparem que não está uma linha dividindo na linha do Equador perfeitamente e que ela também tem curvas, né? E o mais forte dela de estranho, né? É essa volta que ela faz na Austrália e na Nova Zelândia. Ou seja, como se a Austrália e a Nova Zelândia fizessem parte do norte. Realmente são os 2 únicos países muito ricos que estão aqui abaixo da linha do Equador, né? 2 países desenvolvidos. Ok, vamos lá para a nossa pergunta. Qual hemisfério concentra o maior número de países ricos? Simples, só bater o olho. A gente vê ali, ó, Canadá, Estados Unidos, os países europeus, Japão. Qual o hemisfério? O hemisfério norte. Lembrando que hemisfério, M significa metade. Esfério, esfera, né? Então, metade da esfera. A gente tem a metade norte, a metade sul e, considerando os 2 lados, metade oeste e metade leste, né? Bom, então, qual hemisfério concentra o maior número de países ricos? Norte, hemisfério norte. Quais motivos explicam essa divisão entre um hemisfério cheio de países ricos e outro que concentra os países mais pobres? A explicação para isso é a nossa história, né? Então, se a gente pegar a colonização, se a gente pegar a ascensão do capitalismo, capitalismo comercial lá em 1500 e a dominação desses povos, a gente vai ver que tem tudo a ver com isso, ok? Professor, mas não é que as principais civilizações se desenvolveram lá em cima? Se a gente considerar Egito, a gente vê que isso não é verdade, maias, incas, astecas, que tinham um conhecimento enorme de astronomia, de matemática, de construção, arquitetura, né, de agricultura, e estavam aqui no sul, né? Enfim, só depois com a dominação europeia e com o uso das armas de fogo que a gente vai ter essa dominação, e aí esses povos daqui vão deixar, basicamente, de existir, e a gente vai entrar num período de colonização, né? A gente vai ficar produzindo matéria-prima e mandando para os países europeus, pertencendo aos países europeus, né? Nosso território pertenceu aos países europeus. A nossa língua foi imposta pelos europeus, né? A religião também, enfim. Então está dentro desse contexto histórico de dominação, de colonização. Ok? Então, pessoal, essa é a correção dessas 2 primeiras atividades. Corrijam, coloquem com as palavras de vocês no papel, isso é muito importante. Ok? Então, beleza, até nosso próximo encontro. Lembrando que agora eu também faço os vídeos de filosofia. E aí vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. Tá bom? Saudade de vocês. Falou, pessoal. Um abraço em todo mundo aí. Vou fechar aqui o vídeo e isso demora um pouquinho. Então, eu vou continuar falando aqui até eu fechar. Tá legal? Então, beleza. Falou.